TSE decide manter a cassação do mandato de Rosinha Garotinho. Ela ficou inelegível por 8 anos. Presidente em exercício, Hamilton Mourão, diz que o governo deve desbloquear 20 bilhões de reais para ministérios. E você vai ver também. Bolsonaro começa a se alimentar por sonda e o último boletim médico informa que o presidente está sem dor e sem febre. Funcionários dos Correios entram em greve geral por tempo indeterminado. Casos de dengue aumentam 7 vezes no Brasil em 2019. Até agosto, o país teve quase 1,5 milhão de casos. Sustentabilidade. Um estádio de futebol na Áustria foi transformado em uma floresta. Tudo isso e muito mais agora na edição de 1h. Olá, boa tarde. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo com Daniel Caniato. E com Juliana Dariva. Ótima tarde para você. Chegamos à metade da semana, quarta-feira, dia 11 de setembro de 2019. E vamos saber quais são as notícias mais lidas nos portais da internet. Abrimos hoje com o portal G1. Cerrado registra mais focos de queimadas do que a Amazônia nos primeiros dias de setembro. Do dia 1º até o dia 9, segunda-feira, foram 7.304 focos de incêndio no Cerrado. No mesmo período, foram registrados 6.200 na floresta amazônica, 1.100 focos a mais. Os especialistas acreditam, pessoal, que muitos desses incêndios no Cerrado podem ter sido provocados, entende, né? E aí, com essa onda de calor, as chamas se propagam e o estrago a gente já conhece. Mato Grosso está em situação de emergência por causa da estiagem e das queimadas. Agora é a vez do UOL. Varejo surpreende, tem melhor julho em 6 anos. É um respiro e tanto para o setor. As vendas no varejo brasileiro cresceram 1% em julho, se a gente comparar com o mês de junho. Segundo o IBGE, além do melhor desempenho em 6 anos, é a terceira alta consecutiva. O Instituto pesquisou 8 atividades. Olha só as que cresceram em julho. Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, artigos de uso pessoal e doméstico, móveis e eletrodomésticos. Só o setor de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação tiveram queda. Fechamos com o site Só Notícia Boa. E vem final feliz por aí, hein? Menino de 6 anos salva a vida de professora após queda na sala. Foi nos Estados Unidos, gente. A professora Joyce Dar caiu e bateu a cabeça na mesa. Ela teve traumatismo craniano e ficou desacordada. Mas um garotinho, o Max Meza, estava por perto e ele é pura esperteza. Max viu aquela cena e correu para pedir ajuda. Os ferimentos eram muito graves e Joyce ficou 12 dias em coma. Graças à rápida ajuda e da corrida de Max, a professora sobreviveu e se recupera bem. Estão todos muito agradecidos ao Max e ele está ganhando presentes e certificados de bravura por todo canto. Merecido, né? E o presidente Jair Bolsonaro já começou a se alimentar por sonda após cirurgia realizada no domingo. A equipe médica explicou que a alimentação por via oral está sendo avaliada e vai ser iniciada quando o organismo do paciente estiver preparado. O último boletim médico do hospital informou que o presidente está sem dor, sem febre e sem disfunções orgânicas. O quadro de saúde de Bolsonaro evoluiu nas últimas 12 horas, com redução dos movimentos intestinais e distensão abdominal. Nesta quarta-feira, foi introduzida a sonda nasogástrica para iniciar a nutrição pela veia. Segundo os médicos, a reintrodução da alimentação por via oral será avaliada diariamente e deve ser adotada no momento oportuno. Os exames laboratoriais do presidente encontram-se estáveis. Bolsonaro segue fazendo exercícios de fisioterapia motora e caminhando pelos corredores do hospital, como medidas de prevenção à trombose venosa. Por ordem médica, as visitas permanecem restritas. Bolsonaro está internado no centro médico desde domingo em São Paulo, quando foi submetido a uma cirurgia para a correção de uma hérnia. E o governo federal deve desbloquear 20 bilhões de reais do orçamento ainda neste mês, que estavam contingenciados. O general Hamilton Mourão
disse que a informação sobre a liberação dessa verba foi dada ao presidente Jair Bolsonaro pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O recurso deve ser liberado na segunda quinzena deste mês aos ministérios. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, falou que outros 15 bilhões de reais vão permanecer suspensos. E o Tribunal Superior Eleitoral decidiu manter a cassação do mandato de Rosinha Garotinho, suspeita de abuso de poder político. A ex-prefeita de Campos de Goytacazes ficou inelegível por 8 anos. A mulher do ex-governador do Rio, Antony Garotinho, Rosinha, teve o mandato de prefeita cassado em 2016 pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. Ela foi acusada de abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação na eleição de 2012. Segundo a Justiça Eleitoral, o Ministério Público argumentou que a publicidade institucional da Prefeitura teria, à época, propagado obras efetuadas pela administração municipal como se fossem realizações pessoais da política, com o único objetivo de promover sua reeleição ao cargo. Além de Rosinha Garotinho, também foi mantida a cassação do mandato por 8 anos do ex-vice-prefeito Francisco de Oliveira. Rosinha e Antony Garotinho foram presos no último dia 3 por suspeita de participação em um esquema de superfaturamento de contratos da prefeitura com a empreiteira Odebrecht. A defesa do casal recorreu da decisão e eles foram soltos em seguida. E a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou a extinção da empresa de desenvolvimento rodoviário, a Dersa. A companhia responsável por obras do Rodoanel e pela travessia de balsas do litoral paulista foi palco de escândalos de corrupção. Por 64 votos a favor e 15 contrários, deputados estaduais de São Paulo aprovaram a extinção da Dersa. As atividades da empresa devem ser transferidas para a Secretaria de Transportes e Logística. A estatal se envolveu em casos de corrupção e foi alvo de operações da Polícia Federal. Em junho de 2018, na operação batizada de Pedra no Caminho, a Dersa foi suspeita de desvio de recursos públicos de obras do trecho norte do Rodoanel Mário Covas. Em agosto de 2019, a estatal se envolveu em outro caso de corrupção. O Ministério Público Federal ajuizou uma ação de improbidade administrativa contra ex-diretores da Dersa e pediu o ressarcimento de quase 600 milhões de reais aos cofres públicos. Segundo os promotores, o esquema fraudou licitações do Rodoanel Sul e do Sistema Viário Metropolitano. E no Rio de Janeiro, um flagrante. Criminosos fugiram da polícia por uma região de mata durante perseguição. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil. A operação foi na Cidade de Deus. Para fugir da PM, os criminosos armados fizeram fila e entraram em uma mata da comunidade. Várias viaturas e um helicóptero da polícia vasculhavam a área. O objetivo da operação era retirar barricadas colocadas na região. Houve relatos de tiroteios durante a ação. Em Montes Claros, Minas Gerais, 3 adolescentes foram apreendidos pelo roubo de um carro. Câmeras de segurança filmaram o momento. A vítima estava estacionada quando foi abordada e ameaçada pelos jovens. Os 3 suspeitos têm 17 anos. A polícia rastreou e encontrou o veículo 3 horas depois do crime. O carro seria vendido para um desmanche. A polícia continua a investigação. Moradores do Guarujá, litoral paulista, salvaram mãe e filha de um acidente de carro. A mulher perdeu o controle da direção ao tentar estacionar e caiu em um canal. Imagens mostram a mobilização do grupo no resgate das vítimas. Com a ajuda de pedras e pedaços de madeira, eles conseguem quebrar o vidro do carro. Os moradores conseguiram tirar as vítimas antes dos bombeiros chegarem. Mãe e filha passam bem. A PF começou uma operação contra esquema de vendas de decisões judiciais e tráfico de influência em Salvador, na Bahia. Ao todo, 50 policiais e 5 procuradores fazem parte da operação. A ação cumpre 11 mandados de busca. A ação foi batizada de injusta causa. Não foram divulgadas mais informações. Um vigilante atirou para o alto durante uma discussão em um terminal em Recife, Pernambuco. Uma testemunha registrou o momento da confusão. Um usuário teria se recusado a pagar uma passagem do metrô e bateu boca com segurança. O vigilante se exalta e faz um disparo.
Até que tudo seja apurado, o vigilante será afastado de suas funções. E veja a seguir, casos de dengue aumentam 7 vezes no Brasil em 2019. Até agosto, o país teve quase 1,5 milhão de casos. E você vai ver também exemplo de sustentabilidade. Um estádio de futebol na Áustria foi transformado em floresta. Fique com a gente, nós voltamos já. Estamos de volta, 1h17. Uma ótima tarde para você. E os funcionários dos Correios entraram em greve geral por tempo indeterminado. Essa medida foi anunciada ontem à noite, depois de várias reuniões que foram realizadas em vários estados do país. A categoria quer impedir a redução dos salários e de benefícios e é contra a privatização da estatal, que foi incluída no programa do governo Bolsonaro no mês passado. O reajuste salarial de 0,8% é um dos principais pontos reclamados pela categoria. E a Justiça do Paraná condenou 12 pessoas em uma operação que investiga desvios milionários em obras de construção e reforma de escolas estaduais desde 2015. Veja esse e outros destaques em mais um giro de notícias pelo país. A operação batizada de Quadro Negro apura irregularidades em 5 contratos do governo do Paraná com a construtora Valor. Segundo a investigação, cerca de 20 milhões de reais foram pagos por obras em escolas que sequer foram iniciadas. 12 pessoas foram condenadas em primeira instância. Em Praia Grande, no litoral paulista, turistas são roubados enquanto fazem transmissão ao vivo pelas redes sociais com o celular. A ação dos criminosos ficou gravada. Os turistas falavam sobre a experiência da viagem quando a câmera flagrou o roubo. O celular ainda filma parte do trajeto do assaltante, que segue de bicicleta pela rodovia da cidade. Até agora, ninguém foi preso. O assaltante, que teve a testa tatuada com a frase "Sou ladrão e vacilão" em 2017, foi condenado a 4 anos e 8 meses de prisão por um roubo no ABC Paulista. Ele estava preso desde fevereiro deste ano. Em março de 2018, ele foi preso por furtar um supermercado de Mairiporã. Como o criminoso já cumpriu 1/6 da pena, poderá responder pelo crime em regime aberto. O cunhado da apresentadora Ana Hickman, o empresário Gustavo Corrêa, foi absolvido pela Justiça de Minas Gerais por matar Rodrigo Augusto de Pádua em 2016. Os desembargadores consideraram que ele agiu em legítima defesa. Rodrigo foi morto depois de ter atirado na mulher de Gustavo, Giovana Oliveira, assessora de Ana Hickman. Em Trindade, Goiás, uma técnica de enfermagem foi indiciada por trocar 2 recém-nascidos no hospital de urgências da cidade. Os bebês foram devolvidos aos pais biológicos há pouco mais de um mês, depois de um exame de DNA. As investigações apontaram que as pulseiras dos bebês se soltaram e as roupas foram trocadas depois do banho. E os casos de dengue aumentaram 7 vezes no Brasil este ano. Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde apontam que até o dia 24 de agosto, o país teve 1,4 milhão de casos da doença. No mesmo período de 2018, foram 205 mil. O total de mortes confirmadas devido à infecção neste ano chegou a 591. Em 2018, foram 160. Entre os estados, o maior número de casos foi registrado em Minas Gerais, seguido por São Paulo. Os 2 estados juntos concentram 63% de todos os registros da doença. Também ocorreu alta no número de Zika e chikungunya. E o Brasil já é o 6º país no mundo a receber pedidos de refúgio. E os imigrantes chegam de países como Venezuela, Haiti e do continente africano. Eles começam a sonhar com um futuro melhor assim que chegam por aqui. Mas os desafios para se adaptar são grandes. Aprender o idioma é a principal dificuldade. Mas quem vem em busca de oportunidades aproveita as portas abertas. Uma delas fica em um colégio na zona sul de São Paulo. Lá os refugiados aprendem o português e podem sonhar ainda mais. Esses são os refugiados, pessoas que buscam uma vida melhor fora da terra natal.
Mas chegar em um lugar desconhecido não é tão simples. Tem que encarar uma nova cultura, novos costumes, além de um idioma diferente. Trocar roupa, depois eu tomar banho. Nessa escola, na Zona Sul de São Paulo, são oferecidas aulas de graça para quem quer aprender a falar português. Eu me utilizei no começo muito do uso de imagens, né? Então eu tentei de uma forma bem lúdica trazer imagens para que a gente pudesse ir trabalhando o cotidiano dessas pessoas e com base nas imagens depois passar para a parte do aprendizado da língua e da gramática. O trabalho com refugiados começou há 4 anos e mais de 30 alunos foram alfabetizados e ganharam ferramentas para construir um novo futuro. Após essa aula inicial, eles fazem o curso regular. Então, eles estão frequentando a escola, o curso da educação de adultos, porque eles também precisam de uma regulamentação na sua parte educacional. Eles querem se formar, eles querem ingressar numa profissão com competência. As professoras do curso são voluntárias. A Fernanda é advogada e a Priscila, pesquisadora. As duas trabalham o dia todo e à noite dedicam o tempo para ensinar os alunos refugiados. Para elas, não ter um salário não é empecilho. Afinal, ganham algo muito maior: a gratidão pelos ensinamentos. E um dia ela convidou, eu falei, meu Deus, será que vou conseguir, né? Porque é uma tarefa difícil. Você desempenhar uma atividade tão importante, porque para eles faz muita diferença. E, no fim das contas, eu acho que eu me encontrei dando aula para eles. E o número de refugiados nas terras brasileiras cresce a cada ano. Até o ano passado, mais de 11 mil refugiados foram reconhecidos no país. A maioria veio da Síria, do Congo, da Angola, da Colômbia e da Venezuela. O Brasil já é o 6º país no mundo a receber mais pedidos de refúgio. Só no ano passado, foram mais de 80 mil solicitações. O Mohamed e a família chegaram há 4 anos ao Brasil, após fugir da guerra da Síria. Para ele, aprender a falar português fez toda a diferença no convívio com os brasileiros. Foi difícil no começo, na verdade. Eu fiquei com medo, fiquei quase mais de 6 meses, não falava nenhuma palavra com os brasileiros. Tinha medo de errar, de falar. Aí depois que eu comecei a trabalhar, teve um pouco de coragem de falar com eles. Aí fiquei melhor. Melhor ainda quando entrei na escola. Já a Mirlene veio do Haiti e pediu refúgio no Brasil por não conseguir emprego em seu país. Aqui ela acredita que terá mais oportunidades e sabe que para conseguir um bom trabalho é fundamental aprender nosso idioma. Tem um emprego, não tem canera. Agora Deus vai me ajudar. O Zinsou é de Benin, um país localizado na África Ocidental. Ele pediu refúgio no Brasil porque sofria perseguição religiosa. No começo não foi fácil, mas hoje ele já se sente em casa. Ainda mais depois de aprender um pouco mais dos nossos costumes. Estou aprendendo a língua, estou aprendendo tudo, né? Vamos falar um dia eu sair para fora, eu posso trabalhar com essa língua, pode fazer o que eu quiser, com meus diplomas, que eu posso conseguir um trabalho melhor. O importante é quando você vê o sorriso de uma pessoa que chegou aqui com cabeça baixa e com medo de tudo. Quando você olha para ela e ela está sorrindo e conversando com você e tendo esperança novamente na vida, isso não tem outro nome, só pode ser chamado de felicidade. E realização. Eu acho que a nossa vida também precisa desse lado de realização profissional e humana. Nessa hora, o humano é o maior. Bela iniciativa. E você sabe o que a diretora contou pra gente? Que 2 dos alunos que se formaram na EJA já estão na faculdade. Muito gratificante, parabéns. E a relação entre México e os Estados Unidos está passando por um bom momento. O ministro das Relações Exteriores do país latino conversou com o presidente Donald Trump na Casa Branca. Segundo o ministro das Relações Exteriores do México, Marcelo Ebrard, o clima é de paz. Para concluir, o risco de um confronto entre México e os Estados Unidos está cada vez mais distante. O chanceler se reuniu com o presidente Donald Trump e uma delegação de seu governo para avaliar o progresso do compromisso bilateral alcançado em junho para reduzir a migração irregular para o norte.
Washington reconheceu os esforços do México, que mobilizou cerca de 25 mil soldados para as fronteiras norte e sul e estendeu o protocolo de proteção aos migrantes. Em troca, Trump abandonou a ameaça de impor tarifas sobre as importações do país vizinho. Ebrard disse que também é necessário que os Estados Unidos combatam o comércio ilegal de armas para o México. Segundo dados oficiais, cerca de 64 mil pessoas foram presas ou consideradas inadmissíveis na fronteira sul dos Estados Unidos em agosto, 56% menos do que em maio, quando houve um pico em 13 anos, o que irritou Donald Trump. O atentado às Torres Gêmeas, em Nova York, uma das tragédias mais marcantes do século, completa 18 anos hoje. Para lembrar a data e as perdas daquele dia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-dama, Melania Trump, ficaram em silêncio por alguns minutos no gramado sul da Casa Branca. Durante a cerimônia de homenagem às vítimas, Trump prometeu continuar intensificando os combates contra o Talibã. O chefe da Casa Branca disse que as forças americanas estão atingindo os inimigos com mais força. O ataque foi ordenado depois que os Estados Unidos cancelaram conversas secretas de paz com o Talibã no final de semana em retaliação por um ataque à bomba que matou um soldado americano na semana passada. E agora a gente vai acompanhar uma história inusitada. Um estádio de futebol na cidade de Klagenfurt, na Áustria, foi transformado em uma floresta. Mas essa exibição vai durar somente algumas semanas. Depois vai ser realocada para outro lugar. O campo de Wallersee, que tem capacidade para 32 mil pessoas, está ocupado por 300 árvores do projeto For Forest. O local foi sede de alguns dos jogos da Eurocopa de 2008. Quando o artista teve a ideia de que talvez um dia só pudéssemos ver a natureza em espaços como um estádio, assim como fazem com o zoológico, eu realmente fiquei impressionado. O projeto foi inspirado por um desenho feito em 1971 pelo artista Max Painter. Na época, o suíço Klaus Littmann teve a ideia de dar vida à obra, mas não foi levado muito a sério. Agora, 30 anos depois, ele pode fazer uma grande diferença para o meio ambiente. Esta floresta emite 37 toneladas de oxigênio por ano. Você pode imaginar o que isso significa? A For Forest foi aberta para que o público apreciasse as belezas naturais. No final de outubro, toda a floresta será realocada para outro lugar. Bela iniciativa, não é? Muito legal, né? Bem legal. Conscientizar as pessoas, né, da importância da natureza. O verde é importante no nosso dia a dia, tá certo? Não temos mais tempo, ponto final nessa edição. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência. E nós voltamos amanhã, às 8h30 da manhã. Uma ótima tarde para você e até lá.